nossa vida. É assim que Deus deseja, um ano sempre melhor do que o ano anterior. A vontade de Deus é que a cada ano você seja mais próspero ainda. E prosperidade é ter uma situação melhor do que aquela que você antes tinha. Prosperidade é você desfrutar de tudo que Deus tem para você. Muitas pessoas pensam que prosperidade é só o dinheiro. Também é o dinheiro, mas prosperidade vai além de tudo isso. Prosperidade é você ser saudável fisicamente, saudável emocionalmente, ter um casamento feliz, ver seus filhos saudáveis, ver seus filhos servindo ao Senhor. Prosperidade é você viver bons relacionamentos, é você prosperar na sua liderança, é você prosperar em todas as áreas da sua vida profissional, sua empresa. É você viver o melhor de Deus em tudo. Aleluia, porque esse é o nosso caminho. Nós estamos caminhando para a perfeição. Você sabe disso, porque a Bíblia diz que nós estamos a cada dia sendo transformados à imagem e semelhança do Senhor. Então nós estamos caminhando para a eternidade. Nós estamos caminhando para a vida completa em Deus, completa em Cristo. Por isso só vai melhorar. Diga para quem está ao seu lado, só vai melhorar. Aleluia. Por que só vai melhorar? Porque na eternidade não tem sofrimento, na eternidade não tem lágrimas, na eternidade não tem medo, na eternidade não tem dor, na eternidade não tem enfermidade, não tem pobreza. Então nós vivemos o hoje olhando para o futuro, olhando para a eternidade com essa expectativa. O melhor está ainda por vir, que é a vida com o Senhor, eterna. Amém? Agora não se prenda às coisas que passaram. Não fique se frustrando com aquilo que não foi alcançado. Você pode ter feito alvos para esse ano, alguns alcançou, você celebra os que alcançou. Mas aqueles que não alcançou, você os refaz para o próximo ano, crendo que Deus vai mover. O apóstolo Paulo, ele diz lá, não precisa abrir, eu só vou ler aqui, Filipenses 3,13, Paulo diz: eu esqueço-me das coisas que para trás ficam, e eu avanço para as que diante de mim estão. Então nós não ficamos olhando para trás, eu devia ter escolhido isso, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter dito isso. Isso vai gerar depressão em você. Isso vai gerar melancolia, isso vai gerar tristeza. Não, Paulo disse, eu estou prosseguindo para as coisas que estão adiante de mim. Então se prepare para o próximo ano. Hoje eu quero falar de 3 chaves para você ter um ano de êxito, 3 chaves para você ter um ano de prosperidade, 3 chaves para você viver o ano da multiplicação. Precisamos nos preparar, irmãos. Podemos entrar no ano de qualquer forma, de qualquer maneira. As pessoas do mundo, as pessoas que ainda estão nas trevas, sabem, elas se preparam, elas fazem projetos, elas estabelecem planos. Algumas delas fazem diversas coisas, até coisas religiosas, porque elas esperam um ano melhor. Então muito mais nós que somos filhos e filhas de Deus, nós podemos esperar um ano de milagres, nós podemos esperar um ano abençoado. Agora existem chaves que vão abrir portas de bênçãos no novo ano. Importante que você compreenda isso. Existem algumas chaves que você precisa usá-las para você adentrar nesse ano da multiplicação. Durante todo o ano de 2025 nós trabalhamos como o ano da restituição. E veja, muitas coisas provavelmente foram restituídas em sua vida. Agora o ano da restituição está terminando. Embora até quarta-feira Deus ainda possa surpreender você e fazer milagres. Não duvide do poder de Deus. Mas quando nós olhamos para o novo ano, quando nós olhamos para o futuro, eu preciso entender qual a chave que eu tenho que usar para abrir a porta da multiplicação. Então a primeira chave, eu quero compartilhar com você 3.
E a primeira chave, embora você já saiba, nós vamos repeti-la, porque isso precisa entrar no seu coração. E quando nós ouvimos, a nossa mente é renovada, amém, amados? O que muda a minha vida e a sua vida é a renovação da nossa mente. Paulo diz em Romanos 12:2 que nós precisamos, para desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos renovar a nossa mente. Então tudo é uma questão de como pensar. Se eu penso limitado, se eu penso que o novo ano vai ser a mesma coisa do que todos, que nada vai mudar, que nada vai acontecer por causa do país, por causa da economia, por causa dos governantes, por causa de onde eu trabalho, de onde eu moro, da família que eu tenho, da esposa que eu tenho, do marido que eu tenho, do pastor que eu tenho, se eu ficar olhando para essas coisas, eu de fato vou viver os mesmos problemas. Mas se eu usar a chave certa, eu vou desfrutar da multiplicação. A primeira chave é ter um coração agradecido. Você precisa terminar 2025, começar 2026 com gratidão. Hoje é um dia para agradecer a Deus pelo ano que Ele nos deu, o último domingo do ano, mas amanhã também é um dia para agradecer, depois de amanhã é um dia para agradecer, culto da virada é uma noite de gratidão. Use essa chave é poderosa. Salmos 69:30, Salmos 69:30, diz assim: louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Salmo 95, verso 1 e 2. Vinde, 95, vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Júbilo é alegria. Celebremos, quer dizer, faça uma festa, o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com o que, irmãos? Ações de graças. O que é ações de graças? Gratidão. Chegue diante de Deus com gratidão, o salmista está dizendo. Se apresente a Deus com o coração grato. Celebre a Deus, seja grato por tudo aquilo que Ele tem feito em sua vida. Diz: vitoriemo-lo com salmos. Então a gratidão é uma chave poderosa. Quando nós falamos de gratidão ou não gratidão, nós podemos ter três comportamentos. O primeiro comportamento é o comportamento daquela pessoa que ela é murmuradora. O murmurador é aquele que reclama de tudo. Inclusive, não diretamente, mas indiretamente, ele também reclama de Deus. Porque ele não se satisfaz com aquilo que tem recebido, com aquilo que tem vivido. Então aquela pessoa que reclama da mulher, reclama dos filhos, reclama dos pais, reclama do marido, reclama do patrão, reclama da igreja, reclama do pastor, reclama de tudo. E de certa forma, quem vive reclamando desconfia de Deus. Porque se o que eu tenho não me satisfaz, é porque Deus não deu. Entende? Indiretamente, quem vive reclamando está sendo incrédulo. Indiretamente, quem vive reclamando está falando mal de Deus. Não tenha essa atitude, não tenha esse coração. Eu lembro de uma pregadora que ela dizia que, numa igreja que nós congregamos, que ela dizia que tinha um irmão lá na igreja que toda vez que recebia o salário, ao invés de ele agradecer a Deus pelo salário que vinha de Deus, a fonte é Deus, e abençoava e pagava as contas dele, dava o pão dele, ele recebia o salário, vinha lá o olerite, né? Aquela folhinha com os descontos, e ele dizia: acabou de cair na minha conta o miserite. Isso aí é uma miséria, não é salário. Está amaldiçoando aquilo que Deus está dando. É triste quando nós agimos como pessoas murmuradoras. Eu já contei aqui a história, mas vale a pena para quem não ouviu, de um pastor, amigo meu, que tinha lá na igreja um grande empresário. E esse empresário, um dia ele estava passando pela empresa, e ele viu que muitas pessoas comiam marmita. Então algumas levavam aquela marmita elétrica, né, esquentava, outros comiam fria mesmo. E ele olhou aquilo e ele ficou condoído das pessoas
que trabalhavam, que eram funcionários dele. Ele falou: rapaz, o pessoal está aqui comendo mal, eu como tão bem, tenho dinheiro, eu vou resolver o problema desse pessoal. E aí ele foi construir um refeitório na empresa. Colocou lá um refeitório, micro-ondas, bebedouro, colocou lá um frigobar, colocou mesa, cadeira. E ele resolveu ir além. Ele falou: não, além, a partir de hoje ninguém mais precisa trazer marmita de casa, eu vou dar refeição para as pessoas. E ele fez isso, investiu um grande dinheiro. Passou um mês, ele resolveu passar lá pela empresa, um mês da mudança. E o que ele encontrou foi as pessoas reclamando: ah, essa comida aqui não presta, ah, esse refeitório, esse ar-condicionado não está muito bom não, ah, bem que podia ser uma cadeira mais confortável, ah, esse micro-ondas é muito pequeno. Ele resolveu: acaba com tudo isso, fecha o refeitório, e a partir de amanhã tragam marmita novamente. A ingratidão fecha as portas para nós. Não seja murmurador. A segunda atitude em relação à gratidão que nós podemos ter é uma atitude infantil. É a atitude da criança. A criança, quando recebe um presente, vamos pensar, né? Tivemos aí o Natal, aí o menino, a menina queria muito um videogame, o pai foi lá e deu um videogame para ele. Qual a atitude dessa criança que recebe o que ela esperava? Uma bicicleta, um videogame, um celular? É uma atitude de gratidão. Ela vai dizer ao pai: obrigado pai, obrigado mãe. Mas a criança não é capaz de observar as outras coisas que ela recebeu também. Então ela agradece só por aquilo, mas ela esquece que o pai trouxe o alimento, que o pai deu a roupa, que o pai deu a educação, que o pai deu a escola, que o pai deu a casa. Ela esquece tudo e coloca o seu olhar somente sobre aquilo que ela queria. Não, nós precisamos, como adultos, como pessoas maduras espiritualmente, nós precisamos ser gratos por tudo aquilo que Deus tem nos dado. Por isso que o Salmo 103 diz: não esqueças de nenhum só dos seus benefícios. E lá no Salmo 103 vai descrever quais são os benefícios. Deus perdoou todos os teus pecados, Deus curou tuas enfermidades, Deus redimiu a tua vida da cova, Deus te coroou de graça e misericórdia. Nós precisamos lembrar de tudo aquilo que o Senhor nos deu, e não apenas daquilo que nós esperamos. Essa é uma segunda atitude. Ou a pessoa que não é grata e murmura, reclama. Ou a pessoa que não é grata e ela tem uma atitude infantil, uma atitude de criança. E a terceira atitude, a atitude de uma pessoa agradecida. Então tudo que ela pega, ela celebra, porque ela entendeu que tudo veio das mãos de Deus. Esse salário veio das mãos de Deus, esse carro veio das mãos de Deus, essa casa veio das mãos de Deus, esse casamento veio das mãos de Deus. Essa família que eu tenho veio das mãos de Deus. E então, queridos, quando nós agradecemos, escute, nós entramos em um princípio, nós acessamos uma chave, porque a gratidão gera multiplicação. Diga: gratidão gera multiplicação. Como é que Jesus fez o milagre da multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes? Como Jesus fez? Você já leu lá na Bíblia, ou já deve ter ouvido. Como Jesus multiplicou os pães e os peixes? Pastor, ele fez uma oração. Não fez. Uma oração poderosa, não fez. Jesus chamou os discípulos, eles deram as mãos e oraram. Não fez. A forma como Jesus multiplicou os pães e os peixes foi sendo grato a Deus. Ele pegou aqueles 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão, e diz a Bíblia que ele disse: Pai, eu te dou graças. E ele começou a repartir, e a Bíblia diz que foram alimentados mais de 10.000 almas. Então, quando você resolve terminar um ano e começar um ano com gratidão no seu coração, você está acessando a multiplicação, você está abrindo portas, você está entrando num ano poderoso para a sua vida. Nós recebemos, irmãos, para 2026 essa palavra. 2026, o ano da multiplicação. E multiplicação é consequência, é resultado de um coração agradecido a Deus. Por isso que nós fazemos essa folhinha
minha gratidão a Deus, para você lembrar, né? Provavelmente só a frente não vai dar, você vai ter que escrever atrás, e provavelmente se você for lembrar de tudo, nem a frente e trás vai caber, porque nós temos muito para agradecer ao Senhor, muito para louvar a Ele, muito para testemunhar. Amém? Então não apenas chegue para Deus e diga: Deus, eu te agradeço por esse ano. Não, queridos, nesses últimos dias de 2025, relate para Deus, conte detalhadamente, fale para Deus detalhadamente tudo aquilo que Ele fez em sua vida. Deus, obrigado pelo dia que você proveu quando não tinha, obrigado pelo livramento que você deu quando eu precisava. Deus, obrigado pela porta que se abriu quando as outras estavam fechadas. Senhor, obrigado porque eu estava desanimado e naquele dia o Senhor me animou. Obrigado porque aquele dia eu estava enfermo e o Senhor me curou. Você deve agradecer por tudo, você deve agradecer até pelas pessoas que Deus usou para formar Cristo em você, porque às vezes Deus vai usar pessoas que te magoam, pessoas que te ofendem, pessoas que fazem algo negativo com você. Deus vai usá-las para que você possa perdoar, e dessa forma o caráter de Jesus seja formado em você. Então, esse espírito de gratidão, ele precisa estar presente no nosso coração. Glória a Deus. A segunda chave, então, a primeira chave é ter um coração agradecido. A segunda chave é você ter alvos e ter um foco. É necessário. Filipenses 3,14. Paulo diz, Filipenses 3,14: eu prossigo para o alvo. Então Paulo sabia aonde queria chegar. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você precisa começar o novo ano sabendo onde você quer chegar, tendo um foco, tendo uma direção. Não entra um novo ano, não entra uma nova etapa da sua vida sem um alvo, não importa a sua idade. Você precisa saber o que eu quero para 2026. O que eu quero viver nesse novo ano, qual é o meu alvo? O que difere um perdedor de um vencedor, um derrotado de um vencedor? É o foco que se estabelece nos alvos. Os vencedores são pessoas que sabem onde quer chegar, e elas são resilientes, elas não desistem por nada. Vem pressão, dificuldade, vem barreiras, vem opressões, mas elas estão firmes, elas sabem o que elas querem viver e o que elas querem realizar. Então não viva como uma pessoa perdida. Tem pessoas que não sabem. Você fala: o que você quer para 2026? Ah, não sei. O que Deus quiser. Não funciona assim, irmão. Ah, eu não faço nenhum alvo porque, né, Deus quem sabe o que é para a minha vida. É um discurso aparentemente humilde, mas é enganoso, é uma falsa humildade. Paulo diz lá em 1 Coríntios 9, 25 e 26, 1 Coríntios 9, 25 e 26, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Então há um alvo comum que todos nós temos, amém, amados? Você tem alvos diferentes dos meus, alguns alvos nossos são comuns, mas há um único alvo comum. Qual é o nosso alvo? Nós estamos vivendo para alcançar a nossa coroa, a coroa incorruptível, a coroa da glória de Deus. O alvo maior de Deus na minha vida e na sua vida é nos transformar à imagem e semelhança de Deus. Então esse é o nosso alvo comum, é o nosso alvo como filhos e filhas de Deus. Então Paulo diz: olha, eu tenho um alvo. O atleta, ele se domina para alcançar um prêmio, alcançar um troféu, alcançar uma medalha. Mas nós aqui precisamos nos dominar, precisamos estar focados na herança eterna, naquilo que não tem valor. Versículo 26, assim corro também eu. Paulo diz: eu também tenho esse alvo. Agora veja, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar.
Porque se você correr sem uma meta, você não sabe onde chegou, você não tem como mensurar, medir onde você chegou. Se você viver dando golpes no ar, você vai cansar, e cansar rapidamente, e não vai atingir o que você quer atingir. Então o que Paulo está dizendo para nós, é que nós precisamos saber em função de que nós estamos vivendo, em função de que nós estamos trabalhando. Ah, pastor, eu trabalho só para pagar contas. Então esse é o seu problema. Ah, eu casei, mas casei para quê? Para que você casou? Ou para que você quer casar? Ou para que você teve filhos? Ou para que você pede para Deus uma casa? Ou para que você pede para Deus um carro? Ou para que você pede para Deus sabedoria? Então tudo que nós fazemos precisa ser intencional. Tudo que nós fazemos precisa ter um objetivo, precisa ter uma direção. As pessoas perdedoras, elas vão se deslumbrando com tudo, e elas vão se perdendo no meio do caminho. É importante, por isso que todo final de ano nós entregamos para você, está aqui atrás, ó. Isso é uma envelope, ainda não escrevi, vou escrever amanhã. Os nossos alvos para 2026, tem aqui pelo menos 10 linhas. Para quê? Para que você divida por áreas. Então, você precisa dividir. Olha, o meu alvo para meu casamento é esse, meu alvo para o meu ministério é esse. Que nem eu fiz esse ano o alvo de ler toda a Bíblia, em um ano. E estou em Apocalipse 4, quarta-feira eu vou acabar em nome de Jesus. Só falta 18 capítulos, estou acabando. Isso foi meu alvo, alvo que é espiritual. Então você pode fazer alvos, mas não são alvos abertos. Porque tem gente que pega alvo e escreve assim: ah, qual é o seu alvo espiritual? Ter mais de Deus. Não, irmão, isso aí não dá para você medir. Ah, eu quero ter mais de Deus, então vou ler a Bíblia todo dia. Eu vou orar todo dia, 6 horas da manhã. Ah, eu quero ter mais de Deus, então todo domingo eu vou estar no culto. Esse é um bom alvo para você fazer. Ah, eu quero ter um salário melhor, eu quero uma nova ocupação profissional. Então, mas é aberto. Qual é o seu alvo? Não, o meu alvo é: eu vou estudar, eu vou fazer uma faculdade, eu vou fazer uma especialização, eu vou abrir um negócio próprio. Você precisa ser específico. Não faça 100 alvos, porque é muita coisa. Faça poucos alvos, voltados a áreas específicas da sua vida. Ah, o meu alvo é melhorar o meu casamento. É muito aberto. Como é que você vai melhorar o seu casamento? Ah, eu vou fazer um curso na igreja quando tiver para casais. Eu vou investir mais tempo. Eu vou separar um dia da semana para sair com meu marido, sair com a minha esposa. Amém? Então você precisa ser específico. Ah, eu quero comprar, sei lá, a minha casa própria. Então como você vai fazer isso? Não fica aberto. Alvos são importantes para nós alcançarmos os nossos propósitos. Amém, queridos? Agora, alvo não é uma intenção. Ah, eu quero isso. Ah, eu espero alcançar isso. Não, intenção é outra coisa. Isso aqui não é uma carta de intenções para Deus. Isso aqui, melhor dizendo, não é uma carta de intenções para Deus. Isso aqui são os seus alvos para um novo ano. Amém? Agora, os nossos alvos, os irmãos estão comigo? Amém? Os nossos alvos, eles precisam estar alinhados com os alvos de Deus. Eu preciso, irmãos, escute. Ao escrever os meus alvos, ter uma atitude madura, agir com maturidade. Amém? Se o meu alvo, escute o que eu vou lhe dizer, por isso que tem pessoas que não alcançam os alvos dela. Você precisa entender isso, que vai mudar a sua mente para o novo ano. Tem pessoas que não alcançam os alvos, por quê? Porque o alvo dela não tem nada a ver com o propósito de Deus. E os seus alvos, eles precisam ser alinhados ao propósito de Deus. Diga amém. Alinhado. Então, por exemplo, você tem um alvo. Ah, eu quero ter um alvo, eu tenho um alvo. Eu ando a pé, eu não tenho carro. Eu quero ter um alvo de ter um carro. Glória a Deus. É um bom alvo, irmãos? É errado isso? De jeito nenhum. Deus quer dar um carro para você, sim ou não? Glória a Deus.
Agora a pergunta é: esse carro vai cumprir com o propósito de Deus na sua vida, ou vai te afastar do propósito de Deus? Porque você sabe, né? Eu fiquei muito tempo, eu fiquei 5 anos sem carro. Esse ano, graças a Deus, Deus me deu meu carro. Mas quando você está sem carro, você tem pouca coisa para fazer, porque tudo se torna difícil. Então você pensa: eu vou fazer tal coisa, mas não tenho carro. Eu vou para tal lugar, mas não tenho carro. Eu quero passear em tal lugar, mas não tenho carro. Quando você tem carro, as coisas facilitam. Aí se você estabelece um alvo que não é um alvo alinhado ao propósito de Deus, o carro te tira da presença de Deus, o carro te tira do culto, o carro te tira da célula, o carro tira você final de semana da igreja. Então você precisa fazer alvos que tenham propósito de Deus na sua vida. Pastor, meu alvo em 2026 é conhecer uma pessoa e casar e constituir família. É um bom alvo? Sim ou não? Sim, se a pessoa que você encontrar tiver o mesmo propósito de Deus que você, porque senão vai ser um problema. Entende? Vai ser um problema para você, vai tirar você do propósito de Deus. Então eu preciso sempre alinhar com maturidade o meu alvo ao projeto de Deus. Pastor, o meu alvo é ter mais dinheiro. Ter mais dinheiro é uma bênção, sim ou não, irmãos? Quem quer mais dinheiro? É uma bênção. Mas se você estiver alinhado ao propósito de Deus, porque dinheiro possibilita muita coisa, dinheiro facilita a vida. Deixa eu falar: não, o meu alvo é trabalhar mais, eu quero empreender, eu quero ter empresa. Então, você quer ter uma empresa para servir a Deus com a sua empresa, ou você quer ter uma empresa para tirar o seu tempo e você não ter tempo de congregar, servir a Deus, liderar, fazer a obra de Deus? Então você precisa pensar sobre isso, porque se Deus sabe que o teu alvo dado vai te afastar do propósito de Deus, Deus não vai permitir que isso chegue até você. Mas Deus conhece o seu coração e o meu, e se Deus souber que o nosso alvo está alinhado ao coração dele, então vai chegar para nós em nome de Jesus, vai ser bênção para a nossa vida. Amém? Então você precisa compreender isso e não titubear. Meu alvo é ler a Bíblia, então eu vou ler a Bíblia e ponto final. Meu alvo é orar, eu vou orar e ponto final. Meu alvo é conhecer mais a palavra, então no ano que vem vão ter vários cursos aqui na igreja, você vem fazer. Agora não desvirtua, não saia daquele propósito que você estabeleceu. Alinhe. Quando você for orar para estabelecer os seus alvos, fala: Senhor, eu quero fazer aquilo que está em linha com a tua palavra. Glória a Deus. Então primeira chave, ser agradecido. Segunda chave, ter alvos, ter foco. Som. Glória a Deus. O terceiro, queridos, terceira chave. Então a primeira, ter gratidão. Segundo, ter alvos, ter um foco. Amém? Eu quero isso, eu vou percorrer isso, eu vou atrás disso. Terceiro alvo, eu preciso ser uma pessoa generosa. Então é necessário que você termine 2025 e comece 2026 com generosidade. Pastor, mas já vai falar de dinheiro? Sim, porque o dinheiro mostra o seu coração e mostra o meu coração. Jesus falou que não dá para servir a dois senhores. Jesus, ele disse que ou eu sirvo a Deus ou eu sirvo ao dinheiro. Ou eu sou um servo do Senhor, ou eu sou um servo das riquezas. E a Bíblia vai dizer, irmãos, obrigado. A Bíblia vai dizer que a pessoa generosa é a pessoa que vai prosperar. Provérbios 11, versículo 24. Provérbios 11, 24. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém,
mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Dá para a gente projetar? Provérbios 11, 24. A quem dá liberalmente. Quem é a pessoa que dá liberalmente? É a pessoa generosa. A pessoa generosa, Deus dá para ela o que? Mais e mais. Então o generoso prospera, o generoso sempre tem mais. A Bíblia diz: aquele que retém mais do que é justo, quer dizer, aquele que fecha o coração, aquele que é avarento, porque o contrário da generosidade é a avareza. Aquele que é avarento, a Bíblia vai dizer: isso lhe será pura perda. A alma generosa, verso 25, a alma generosa prosperará. Diga: a alma generosa prosperará. Diga para quem está ao seu lado: a alma generosa prosperará. Você quer um 2026 de prosperidade? Quantos querem? Há uma chave poderosa: seja uma pessoa generosa. Na medida que você tem, na medida que você pode, na posse que você pode. Generosidade para um é uma coisa, para outra é outra coisa, porque a nossa generosidade, como Paulo vai dizer no Novo Testamento, ela é sempre baseada na medida que nós temos. Então, na medida que você tem, nas posses que você tem, haja generosamente. E quem dá a beber será saciado, será desedentado. Então a generosidade, irmãos, ela demonstra muito onde está o nosso coração. Porque as pessoas generosas, o coração delas está no reino de Deus. Quem é avarento, o coração dele está aqui e no agora, só nessa terra. Mas o generoso, ele tem um coração para a eternidade. A sua generosidade, a sua fidelidade, a sua oferta, a sua primícia, o seu dízimo, mostra onde está o seu coração. Porque Jesus disse: onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Então, quando eu tenho dificuldade de ofertar, quando eu tenho dificuldade de abençoar outras pessoas, eu deveria orar ao Senhor, eu deveria dizer: Pai, tem misericórdia, o que está acontecendo? Eu não consigo ser um dizimista. Mais um ano passou e eu não dizimo. Mais um ano passou, eu não oferto. Mais um ano passou, eu não usei minha generosidade para abençoar pessoas, para investir na vida de pessoas. Porque, irmãos, a obra de Deus, que eu disse no começo da mensagem, é nos tornar semelhantes a Deus, é nos tornar semelhantes a Cristo. E Deus é um Deus generoso, a ponto de ter dado o seu Filho para morrer por nós, a ponto de ter dado o seu bem mais precioso. Então quem é generoso está pensando no céu. Por isso que ele investe no reino de Deus. Por isso que o coração dele é para servir a Deus com aquilo que ele tem. E o que acontece? Essa pessoa vai tendo mais, Deus vai abençoando-a com mais, Deus vai dando mais com ela. Olha, irmãos, eu sou pastor dessa igreja há 24 anos, e eu vou dizer para você, e digo isso diante do Senhor: todas as pessoas generosas dessa igreja, eu não vi nenhuma delas ficar empobrecidas. Eu olho 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos que estão aqui conosco, eu sempre as vejo mais prósperas de quando elas chegaram. Sempre vi isso, sempre observei isso. Às vezes não digo para elas, mas eu percebo. As pessoas mais generosas são as pessoas mais abençoadas. Por quê? Porque Deus não mente. O nosso problema é a incredulidade. A gente não crê. Eu não creio que se eu der o dízimo, Deus vai me prosperar. Eu não creio, por isso eu não dou. Eu não creio que se eu for generoso com as ofertas, se eu abençoar alguém, se eu pagar um encontro com Deus para alguém, se eu abençoar um irmão, Deus vai me dar. Mas como eu não creio, eu não faço, porque eu sou incrédulo. Mas quando eu creio no que Deus diz e ajo conforme Ele diz, então eu vejo, eu desfruto da bênção dEle na minha vida. Eclesiastes 11:1. A Bíblia vai nos convocar a repartir. Eu estou terminando. A Bíblia vai nos convocar a repartir aquilo que Deus nos deu. Não repartir de qualquer maneira, mas repartir de uma maneira generosa.
E prosperidade, escute, prosperidade, uma pequena parte da prosperidade é dinheiro. Prosperidade é muito mais do que tudo isso. Porque você pode ser a pessoa mais rica de dinheiro e a pessoa mais infeliz na sua vida. Essa não é a prosperidade de Deus. A prosperidade de Deus é integral. Todas as áreas da sua vida abençoadas. Você vai, deita no seu travesseiro e você diz: eu sou feliz, eu tenho paz, eu estou suprido. Isso é prosperidade. Você acorda feliz, você diz: hoje mais um dia que Deus me abençoou. Vai ter desafios, vai ter dificuldades, vai ter lutas, mas eu sou abençoado por Deus. Isso é prosperidade. Você não está vivendo um casamento de aparência, de mentira. Você não está vivendo um casamento assim, de faz de conta. Não, seu casamento é alegre, feliz. Tem luta, tem dificuldade, tem problema, mas você vive próspero na sua casa. Seus filhos são prósperos, não são deprimidos, não vivem trancados dentro de um quarto, isolados. Isso é prosperidade de Deus. Isso é o que Deus tem para você. E como você vive isso? Com generosidade. Sem generosidade não é possível ter prosperidade integral. Pode ter muito dinheiro, pode ser podre de rico, como diz, mas não é próspero integralmente. Aqui diz: lança o teu pão sobre as águas. O pão é o meu sustento. É aquilo que Jesus ensinou lá em Mateus 6, na oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então é o sustento, é o que Deus me dá. O que Deus me dá, uma parte do que Deus me dá, eu preciso lançar. Eu preciso dividir, eu preciso distribuir, eu preciso dar a alguém. Lança o teu pão sobre as águas. Por quê? Porque a multiplicação vem com a generosidade. Depois de muitos dias o acharás. Isso, se você jogar o pão num tanque, numa pia, você vai ver que ele vai inchando e depois ele vai se desfazendo. Então ele vai se espalhando. A imagem é essa, a figura é essa, ó: lança o teu pão, porque quando você precisar, você vai ter o teu pão de volta. Aí diz: reparte com 7 e ainda com 8. Então seja generoso com a obra de Deus, mas seja generoso com pessoas também. Por quê? Porque se você repartir com outros, no dia que você precisar, alguém vai repartir com você. Se você dar a outros no dia que você precisar, alguém vai dar a você. Glória a Deus, irmãos. Então todo final de ano nós entregamos. E você que é da igreja já sabe disso, porque nós fazemos isso há muitos anos, desde quando a igreja foi fundada. Todo final de ano nós entregamos a nossa oferta de primícias. E essa oferta, dessa vez, tem um destino certo, que eu já expliquei. É para nós darmos continuidade à reforma da nossa igreja infantil. Amém? Deve ser da minha parte, e deveria ser da sua parte, uma expressão da nossa generosidade. É nessa oferta que eu mostro a minha generosidade. Não é uma oferta comum, porque o nome é oferta de primícias. E o que é primícia? Primícia é o primeiro. Então você que virá no culto da meia-noite, quando passar de meia-noite, meia-noite 1, meia-noite 2, ou um pouquinho depois, que o culto não termina muito depois disso, mas nós vamos entregar a nossa oferta de primícias. Porque será a primeira oferta que você vai entregar. Aleluia. Alguns irmãos vão fazer isso antes, porque viajam e por outros motivos não podem vir. Mas nós vamos reunir os envelopes e nós vamos orar aqui. O que a Bíblia diz? Que quando você separa a primícia, o resto da massa é santificado. Há um princípio espiritual na Bíblia. Paulo falou sobre isso no livro de Romanos. Eu não vou lembrar da referência aqui, mas Paulo ele vai dizer que se as primícias são santas, toda a massa também será. Então quando eu separo essa primeira oferta para o novo ano, então o que restar durante o ano, durante todo o ano, será abençoado e consagrado ao Senhor.
Por isso ore, eu já vou orar com você, para que você saiba o que entregar. Não é uma oferta para constar, não é uma oferta para dizer, eu sou aqui da igreja, tem que fazer isso. Não resolve, isso é ruim quando você age assim. Faça com alegria, com generosidade, principalmente debaixo da direção do Espírito Santo. Você quer um ano de prosperidade? Aleluia. Então seja generoso com a sua oferta, porque ela vai demonstrar o seu coração, vai demonstrar a sua disposição para o reino de Deus. Irmãos, é muito bom ser próspero, sim ou não? É bom você entrar no supermercado, comprar o que você precisa. É bom você ver alguém precisando de ajuda e você poder ajudar. É bom você ver uma necessidade e poder cooperar. Querer fazer um passeio e poder ir. Querer fazer uma viagem e poder ir. Um filho teu te pedir alguma coisa e você poder dar. Você quer comprar uma roupa, você tem dinheiro e compra. Não é bom? É isso que Deus tem para você. Glória a Deus. Essa é a vontade do Senhor. A prosperidade é o fruto, é a consequência da generosidade. Glória a Deus. Então, para concluir, primeiro, seja agradecido. Segundo, tenha foco, tenha alvos divinos em sua vida. Terceiro, seja generoso. Essas três coisas, eu termino dizendo, essas três coisas nós vamos fazer aqui no dia 31. Nós vamos ser gratos a Deus dia 31 pelo ano que Deus nos deu. Segundo, nós vamos apresentar os nossos alvos ao Senhor aqui dia 31. Terceiro, nós vamos ser generosos. Então os primeiros minutos de 2026, nós vamos nos ajoelhar e consagrar ao Senhor. Quero convidar para você vir, participar aqui conosco, amém? Se você for viajar, se você não puder vir, onde você estiver, à meia-noite, pare tudo e vá orar, vá consagrar os primeiros minutos da sua vida ao Senhor. Aí alguém vai dizer, não, mas meia-noite você tem que estar com a gente, celebrando, se abraçando, vendo fogos. À meia-noite você tem que estar estourando uma champanhe. Não, à meia-noite você precisa estar na presença do Senhor, porque é o melhor horário, é a primícia, é o tempo que você vai consagrar ao Senhor e vai dizer, Pai, esses primeiros minutos, a minha vida, a minha primeira oferta é para o Senhor. Então nós vamos aqui viver essas três chaves no dia 31, para a glória de Deus. Você pode dizer amém? Eu quero orar por você, eu quero orar pelo seu ano. Fique de pé, eu quero orar pelo seu ano. Eu quero orar pelo ano de 2026. Eu quero orar para que seja um